Olá pessoal, meu nome é Rafael Vinícius e eu tenho um canal aqui no YouTube, uma playlist sobre ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu falo sempre em nome próprio, como paciente, como relato de uma pessoa que sofre, uma pessoa comum e não como um especialista. Portanto, eu não vou abordar termos técnicos nem procedimentos médicos com isso. Porém, eu posso falar das minhas experiências, né? Com essa busca de ansiedade, a gente vai começando a refletir. Talvez essa parte seja mais importante. Pensar na ansiedade quando você não está ansioso, mas pensar com uma forma de tentar realmente aproximar sem medo. Sem medo, porque as crises de ansiedade, como a crise de pânico, ela causa um repertório hormonal bem conhecido no corpo da gente. Por exemplo, eu particularmente tenho alguns sintomas bem específicos. O que eu fiz com esses sintomas? Eu anotei. Eu acho que essa é uma parte muito importante para quem tem ansiedade. Por quê? Você depois, em um momento mais calmo, mais tranquilo, sem muito estado de estresse, estado emocional, você vai ler o que você sente de fato. Então, por exemplo, aqui, ó, eu retratei aqui, tá cheio de coisa. Que tem outras anotações também, né? Mas, por exemplo, eu retratei aqui, ó, relatos de ansiedade, aceleração do batimento, mãos frias, pés frios, tensão muscular, voz trêmula, sensação de calafrio, solta a bexiga, dor no canal da ureter e também abdominal, cólicas, dor na diverticulite, náuseas, olho seco, boca seca. Esse sentimento, essas sensações, elas vêm acompanhadas de um sentimento, que é o que? Medo. Eu, no meu caso, por exemplo, percebi que eu tenho tipo um tremor. Não tremor de mão, é uma sensação de músculo trêmulo. E isso depois eu fui descobrir que causa com a neuroadrenalina que fica no corpo da gente. Então, o primeiro passo foi começar a descrever isso. Por isso que é importante a ajuda psicológica de um psicólogo que está disposto a te ouvir, para você realmente jogar para fora aquela sensação, transmitir através de palavras as sensações que você tem. Quando isso acontece, a relação fica mais clara entre você e aquela situação de ansiedade. Então, particularmente, eu tenho um tremor, é um tremor interno. Às vezes eu consigo bater o queixo já, de tanto que dispara o músculo e eu não tenho controle. Eu tenho um frio, mas ao mesmo tempo eu suava e eu não entendia isso. Como a gente quer descobrir o que acontece, eu comecei a procurar outras pessoas que falam de ansiedade no YouTube. E isso é muito legal, porque tem pessoas completamente amadoras que falam, tipo eu. Tem pessoas completamente profissionais. Eu já indiquei aqui no canal, chama... Ai, agora eu esqueci o nome do cara, deixa eu olhar aqui. Porque eu já indiquei o nome dele para... aqui no canal mesmo, pra gente ver os vídeos dele, que é um médico que faz uma série de vídeo, chama Saúde da Mente. Ele é o Dr. Marco Abud. Ele tem um canal que ele fala sobre essas questões de saúde mental, porém também ele tem um programa que é pago para desenvolvimento de um equilíbrio emocional. O cara tá ganhando dinheiro também com essa parte de ensinamentos, né? Legal, todo mundo hoje tem esse direito, todo mundo hoje... eu acho que deveria ter um canal para poder falar do que gosta, poder ensinar as pessoas, para as pessoas que têm interesse comprar aquela ideia, para aquelas pessoas que não têm, se inspirar naquilo. Então, o canal chama
Saúde da Mente, eu vou deixar aqui em cima o nome para quem tem interesse, que tem muitas coisas gratuitas legais. Ele falou lá que é uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, olha para você ver. E acontece no meu caso, que as extremidades fica fria, então a mão fica fria, o pé fica frio, a pele fica fria, porque você não tem sangue, o seu sangue é direcionado aos seus músculos e órgãos vitais. E a ansiedade, nesse caso, dispara um sistema que a gente fala como sistema simpático. É uma brincadeira que eu vou fazer, mas o povo, a gente fala que a gente tem que ser simpático. Nesse caso, nosso sistema simpático é aquele que manda combustível para alguns órgãos para ter a reação de fuga ou de luta diante de um perigo. No caso das pessoas ansiosas, esse perigo é imaginário. Por quê? Porque eu tenho medo de morrer com alguma situação que seja que for, e esse medo de morrer desperta no meu sistema mais primitivo uma reação de que, a mesma que eu estivesse vendo, por exemplo, uma onça, então eu tenho que correr, eu tenho medo de morrer. Se eu tenho que correr, se eu tenho que fugir, se eu tenho que tentar escapar, libera muita adrenalina para o corpo da gente, mas a onça às vezes é muito distante. Vamos colocar um caso mais perto. Eu estou atravessando a rua, de repente vem um carro. Eu não penso nada. Eu tenho que simplesmente pôr sangue na perna e correr. E sair daquele rumo, daquele carro. O susto passou, minha respiração... Não é? Essa respiração... Quando você faz algum susto, alguma coisa assim, é onde você respira mais oxigênio para jogar mais combustível e faz alguns efeitos, trocas gasosas no seu corpo. E você ativa o sistema simpático, que é o quê? Luta e fuga. É muito sangue, muita adrenalina no seu corpo. Então, a reação no seu corpo vai localizar sangue, vai mandar sangue e adrenalina, que é um combustível, para os órgãos principais para você correr. No meu caso, que eu não estou vendo nem a onça e nesse momento eu não estou na rua, eu estou em casa, mas eu tenho o mesmo pensamento de que algo, por exemplo, pode estar me ameaçando, o meu sistema, como ele é um sistema perfeito, ele vai mandar as reações para o meu corpo fugir. Por isso também que é importante a pessoa que que tem ansiedade, fazer exercício para gastar um pouco dessa energia que tem, né? Mas nesse caso é tão intenso a resposta que ele dá que causa suor, porque meus órgãos estão quentes, mas a minha pele está fria. E no suor, eu estou suando, debaixo do braço está escorrendo suor e eu estou com frio. Olha o paradoxo que é a mesma reação. Eu nunca entendi isso na minha vida. Eu sempre tive medo de estar nesse estado, de estar suando e com frio ao mesmo tempo. É uma das reações. Eu vou depois descrever outras. Mas esse cara me explicou tão bem que é uma coisa completamente natural, que hoje, quando acontece essa reação, eu já não tenho mais medo. E o medo é o fator principal, que é o elemento, sentimento, que magnetiza, que coloca campo magnético nesse pensamento, nessa situação. Eu passei novamente por uma crise de ansiedade esse final de semana, uma crise leve, onde eu tive tremor, suor, frio, bateu um pouco de queixo, mas eu não estava com medo. Percebe que eu falava assim, eu já estou tratando a minha ansiedade com uma relação de uma pessoa separada de mim que eu estou fazendo amizade. Então eu falo assim, pois é, né, Juninha, você tá vindo de novo aí, o que você quer me falar? Eu estou disposto a ouvir. Então eu não tive medo dessa sensação. Eu não achei de alguma maneira que eu fosse, deixa eu encostar, que eu fosse morrer por causa dela, como muitas vezes, em outras vezes, eu achei. Então, desvincular o sentimento medo dessas reações que já está programada no seu corpo
é um passo importante para começar a diminuir a intensidade dessas reações. Vamos pensar nisso. Não tenha medo de escrever. Depois, passou, no outro dia, eu coloquei aqui, ó, relato de ansiedade. Olha só. Então, escreva o que você sente. Não é vergonha, não é sentimento de fracasso, não é sentimento de fraqueza você se conhecer. Você escrever uma reação que é primitiva, ela é mais antiga do que você. Ela é da humanidade, ela é instintiva, de defesa. Porém, ela está sendo ativada por alguma coisa que é irreal, mas o seu cérebro acha que é real. Mas a gente pode começar a mudar a reação que a gente tem com ela, através de se conhecer melhor, através de se permitir ter essas reações, de observar distantemente, tendo essas reações. Aí ontem à noite, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que era muito cismada. Então, por exemplo, assim, ontem minha boca estava ficando seca à noite, assim, uma sensação estranha. E eu falei, pronto, e se eu morrer de noite? Olha pra você ver onde começa a ansiedade. Aí eu falei, estou sozinho no apartamento e tal. Eu falei, se eu morrer vai ser uma morte consciente. Vai ser uma morte linda. Morrer dormindo, muito melhor que morrer atropelado, morrer caindo de avião, não é? Aí a gente, pá, tipo assim, tudo de pior que a minha mente achou que poderia acontecer, eu tô tranquilo com aquilo que acontecer. Então não tem que estar alerta. Por mais que às vezes vai acontecer aquilo, claro que não vai, mas por mais que ela vai achar, eu tenho que dar um peso da minha personalidade mesmo, da minha consciência, e falar assim, se acontecer, eu estou tranquilo. Aí de repente, essa vozinha, essa ansiedade, essa Juninha, que eu chamo ela de Juninha, né? Fala, vai, então tá, tudo bem então, não vou fazer mais nada. Para, dormir tranquilo. Uma dica então, vamos anotar as reações que você tem, de sensações, de sentimentos, de uma maneira que depois você possa ver isso sem que esteja exatamente naquela reação, de uma maneira mais racional, de uma maneira mais distante. E quando vier essa reação novamente para você, você já tem um certo conhecimento daquilo. Aquilo pelo menos já não é mais novo, aquilo não te assusta mais, porque você está mudando a relação com aquelas sensações, com aquele sentimento. Eu vou começar a indicar outros canais aqui. Alguns são bem bacana, alguns são de médicos. Esse cara que eu te falei, que é o Abud, ele é psiquiatra, que eu acho legal essa abordagem completamente científica das coisas. Eu sempre tive essa reação de suor e tá frio ao mesmo tempo. E eu falo, como que eu tô suando e tô com frio? É uma coisa muito contraditória, porque a gente só sua quando a gente tá com calor, né? Assim, quando a temperatura tá alta. Aí ele me falou, não diretamente para mim, claro, né? Foi um vídeo que ele fez, que tem várias pessoas que assistem, que essa questão que sua, porque o corpo interno tá muito quente, né? Os órgãos, porque tá ali completamente concentrado a questão do sangue, sem contar que dentro do sangue tá super com adrenalina, que torna o corpo ácido, e a palma da mão, as extremidades estão frias, então a sensação de frio e de suor ao mesmo tempo é incrível. Isso aí eu achei assim que teve tudo a ver com os aspectos de reação que eu tenho. Alguns outros canais são interessantes, eu vou postando aqui também. Tem alguns aqui que são parceiros, dá uma olhada aqui, são pessoas que eu conheço, amigas minhas, que tem uma outra abordagem de assuntos, mas que é legal para você conhecer. São pessoas que conheço, de convivência minha, que às vezes estão morando em outros países, tendo as suas experiências, e é legal também. Então, é isso. A dica de hoje é: escreva um relato, um caderninho, uma agenda, não precisa ser... No meu caso, eu separei já como dei ideias, então tudo eu escrevo nesse caderninho, acabou, eu vou passando para frente, porque depois eu posso, depois estar precisando de ideias para poder escrever, eu vou lá e lembro o que eu tinha notado que surgiu, porque senão depois eu não me lembro. Então tem um caderninho de colo.
mesmo para você poder escrever as coisas que você acha, anotar nomes para você, palavras para você buscar depois, temas, né, para você fazer pesquisa, canais de YouTube que tem ajudado bastante. É claro que algumas pessoas têm um curso de como combater a ansiedade, de como eliminar a ansiedade, de como acabar com a ansiedade. No meu particular, eu não vejo esses métodos como o mais apropriado para mim. O que eu vejo é que eu tenho que fazer um relacionamento com a ansiedade amistoso de maneira que não me prejudique. Porque fala assim, vou acabar com a ansiedade, eliminei essa... Eu acho que isso é uma coisa que é um desperdício de energia. Você investiu tanta energia naquela ansiedade, de repente você cria um bloqueio e prende ela dentro da casinha, tranca ela dentro do armário. Assim como você reprimiu alguns sentimentos sexuais, assim como você reprimiu alguns sentimentos de raiva, não quer deixar? Que tem que deixar eles para fora, ir lá, tirar do armário e fazer a bagunça na sala, mas educá-los de uma maneira que, não é educá-los exatamente, mas criar um relacionamento bom com a ansiedade. Porque isso aí não é você, isso aí é do humano, lá de trás, primitivo. Mas você está tendo aqueles aspectos que você criou um ciclo ali que está meio que, né, parado naquele ciclozinho. Então, vamos entender ele, fazer um relacionamento mais afetuoso, caloroso, afetivo e acolhedor com essa ansiedade que é própria. Ela está batendo em você agora, mas não tranque ela. Vamos eliminar a ansiedade. Nossa, isso para mim chega a doer. É como se eu falasse assim, nossa, ele tem uma sexualidade tão diferente, vamos eliminar essa ansiedade. É a mesma relação que a gente tem de trancar, de acusar, de decepar o diferente. Então aquilo que eu não aceito, eu ignoro, eu tranco no armário, eu viro as costas. Esse tipo de padrão de relacionamento é um padrão muito perigoso, porque ele na sociedade gera preconceito, ele na minha cabeça particular gera recriminação com as coisas que eu acho que não é certa. Então a ansiedade não é uma coisa que tem que ser eliminada, trancada. Pelo contrário, ela tem que ser exposta à luz e criar um relacionamento de que ela não quebra a casa inteira. Você conhece ela, você tem um relacionamento com ela, você tem segurança para ter um relacionamento com ela. Então, isso é uma opinião minha, particular, das coisas que eu tenho visto. Tudo que se fala acabar com a ansiedade, eliminar a ansiedade, na minha cabeça tem o mesmo significado de que você trancar a sua sexualidade indesejada no armário. De que você não gosta de uma determinada coisa, você ignora, você esconde, você coloca debaixo do tapete. Isso não resolve o problema. Isso, na verdade, só fecha os olhos e aquele problema, como ele é vivo, aquele problema ele é vivo. Ele vai, às vezes, tomar uma dimensão maior. Então, cuidado com o que vocês procurem em relação a isso, porque dentro do nossa consciência, o nosso inconsciente é muito vasto. Tem como a gente jogar por debaixo do tapete muita coisa que a gente não quer aceitar, não quer ver, não quer achar que é certo ou errado. E não existe certo e errado. Existe o quê? Um elemento que apareceu na minha vida e que eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dessa ansiedade minha com carinho e com o amor total que eu puder. E tentando, primeira coisa, tirar o medo dela. Eu tô tirando o medo, eu tô relacionando com ela e tirando esse medo dela. É igual um cachorro bravo. Se você primeiro tem medo, aí você vai trancar ele lá, ele vai só piorando de nervoso, de brabeza. Enquanto você não começar a ter um relacionamento de confiança, de poder ficar mais amistoso, às vezes você não vai tirar ele da coleira. Mas lembre-se, trancar ele dentro do armário é a pior coisa que pode acontecer. Então, cuidado com métodos que você procure, que fala assim, vamos acabar, vamos eliminar, porque esse padrão é um padrão que, se a gente for aplicar em outras áreas da vida, da sociedade e da nossa própria personalidade, é um padrão muito perigoso,
Por quê? Porque ele não confronta o problema direto, ele esconde. A gente não quer esconder nada, a gente quer trazer a luz. Um grande abraço para vocês. Lembre de assinar, de inscrever aqui no canal e clicar nesse sininho aqui. Quem está assistindo o vídeo, clique no sininho, aparece para aparecer as notificações, coloquem todas, porque sempre que surgir um videozinho bacana aqui no canal, você vai ser avisado e vai aparecer na sua página de YouTube, na lista como uma das primeiras, porque você está assinando aquele canal e ajuda também a pessoas como eu ter mais inspiração para fazer iniciativas como essa. E a ideia, gente, é realmente a gente poder encontrar. Quantas pessoas eu encontrei nessa minha busca que fala a respeito desse tema e eu assino o canal delas. Eu não tenho essa questão de falar, nossa, também tá falando de ansiedade, vai ser meu concorrente. Que concorrente, velho? Que concorrente, pelo amor de Deus? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós queremos melhorar a gente mesmo e, consequentemente, se a gente puder ajudar o outro, ótimo. O outro também, às vezes, tem alguma dica legal que, de repente, numa fala dele, eu escuto. Porém, tem algumas pessoas que abordam de uma maneira que eu não acho legal. Aí eu também não vou ficar assim, seguindo uma pessoa que eu não acho que seja legal. Porém, se isso que eu te falei faz sentido, se isso tem alguma coisa relacionada com a sua vida, se você tem um pouco de ansiedade, ou tem muita ansiedade, ou conhece alguém que tenha ansiedade, aqui tá umas dicas legais, porque eu estou estudando também, gente. Eu estou fazendo muitas coisas, muito curso, muita leitura, muito vídeo, muita PDF, muita análise. Eu estou fazendo muita análise, gente. Isso é muito legal, que eu aconselho para todo mundo fazer. Então, eu vou começando a trazer ideias das coisas que eu estou vivendo. E também serve também como um relato para eu poder depois verificar as coisas que eu estou aprendendo e não esquecer tão facilmente, né? Então, se isso faz sentido para você, se inscreva no canal, assine o sininho, compartilha, deixe comentários também se você tiver interesse, às vezes, em perguntar alguma coisa, sugerir algum tema. Aqui debaixo do vídeo tem uns comentários, tá certo? Um grande abraço para vocês e até mais.